Horizonte Notícia Entrevista de hoje conversa com o professor do curso de Psicologia da PUC Minas e assessor presbiteral da Arquidiocese de Belo Horizonte, William César Castilho Pereira. Ele é autor do livro Sofrimento Psíquico dos Presbíteros, Dor Institucional, que está na 5ª edição e foi traduzido para a língua espanhola. Professor William, bem-vindo. Muito obrigado, Renata, pelo convite e é um prazer estar aqui com você. Professor, síndrome de burnout. Quando foi a primeira vez que o senhor se deparou com esse tema e por que aprofundá-lo na igreja? Esse é um conceito de um psicólogo inglês que estudou exatamente o desgaste que as pessoas têm durante o desenvolvimento do seu trabalho. Ele pesquisou mais profissionais que tinham esse desgaste ou têm esse desgaste, as pessoas que lidam diretamente com relações afetivas, por exemplo, professores, pessoal da área da saúde, médico, psicólogo, assistentes sociais. Um convívio muito grande com o público, com pessoas em geral. Exatamente, e que tem esse envolvimento afetivo. E de uns anos para cá, a literatura também absorveu pessoas ligadas à igreja, tanto padres como religiosas, né, que também faz parte desse segmento que lida diretamente com o atendimento, né, e que tem esse desgaste afetivo. Agora, o livro toca o que parece indiscutível, né, intocável, o sofrimento psíquico dos presbíteros e, ao mesmo tempo, trata a dor da igreja. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Torna-se inédito, né? Toda essa literatura que anda saindo por aí, na Itália, aqui na América Latina mesmo, aqui no Brasil, porque de 2000 para cá, a igreja anda convivendo, né? Ela está muito exposta hoje na mídia de uma série de acontecimentos delicados na área da afetividade, da sexualidade, do seu quadro, né? Então, essa ferida, ao mesmo tempo que ela dói, né, machuca a própria instituição, ela também tem uma potencialidade, porque através disso é possível estudar, refletir, analisar, né? E isso a igreja tem feito com uma qualidade extraordinária, né, de acolher isso e possibilitar estudos e reflexões e saídas melhores. Nós vamos mostrar a sua obra aqui, Sofrimento Psíquico dos Presbíteros, a Dor Institucional. Essa já está na 5ª edição, né, esse livro, e também são 15 anos de pesquisa e dedicação, não é isso, professor? Eu tenho trabalhado mais de 15 anos, né, com instituições ligadas à igreja e em vários países, inclusive na África, na América Central, República Dominicana, no Haiti e aqui na América Latina, né? Então, durante esses anos, tanto dados qualitativos quanto quantitativos, né, foram recolhidos por mim e logo depois foram analisados e resultou isso nesse livro, né? Essa é a tradução para a língua espanhola, né? Quem fez essa tradução e está divulgando é o Conselho Episcopal Latino-Americano, que tem sede em Bogotá, que eu estive agora 15 dias atrás. Foi feito o lançamento lá em Bogotá. No CELAM. Lá no CELAM. E eu faço parte de uma equipe do CELAM que estuda, né, essas questões humano-afetivas de padres e religiosas da América Latina e do Caribe. Esse livro ele traz vários estágios da síndrome de burnout e fases. Então, gostaria que o senhor citasse os principais pontos dessa pesquisa. Primeiro, uma certa desilusão, né? Um descontentamento com aquilo que faz, né? Mesmo com muita paixão. Mesmo com muita paixão, mas ela vai declinando essa paixão e vai aumentando exatamente essa insatisfação, essa desilusão, né? E começa também a aparecer alguns quadros, né, típicos, por exemplo, irritabilidade, né, apatia, desinteresse. Pode chegar, por exemplo, a drogadição, por exemplo, álcool,
ou outras drogas, no caso, a mesma droga lícita dos remédios, né? Até caracterizar realmente um quadro de depressão. Aí seria a última fase que merece um cuidado todo especial, tanto farmacológico, né, de uso de remédio, como também de psicoterapia. Essa dor institucional, ela também está presente em outros segmentos da sociedade, em outras áreas profissionais, no campo de trabalho? Renata, eu vou te dar um dado que é do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho aqui no Brasil. A segunda causa de afastamento e de licença ao trabalho é exatamente essa desilusão e esse estresse com relação ao trabalho. Perde apenas para os sintomas cardiovasculares. E pode ser confundido com a depressão, professor? Pode ser confundido com a depressão. Então, as relações de trabalho, elas são muito delicadas. Hoje, nós passamos o maior tempo da nossa vida no trabalho, não é dentro de casa. Entendeu? Então, todo esse nosso sofrimento que vem muitas vezes mascarado com sintomas e diagnóstico, né? Síndrome de pânico, depressão, pode estar muito associado a crises que a pessoa tem no seu próprio trabalho. Aqui em Belo Horizonte, o senhor idealizou, junto com o então bispo auxiliar Dom Aloísio Jorge Pena Vitral, a Casa do Peregrino. E como que foi essa experiência, que existe até hoje, né? Existe até hoje. Eu diria que, inclusive, ela é modelo no Brasil, ela é referência. É uma casa de apoio aos padres? Casa de apoio, de pesquisas, de vários programas de melhoria de qualidade de vida para os padres. O que é oferecido nesse espaço? Primeiro, por exemplo, com relação às faixas etárias, né? Um cuidado especial com os padres mais idosos, e também um outro cuidado na outra ponta, com os padres recém-ordenados, que eles precisam de um acompanhamento melhor, né, para lidar com o impacto entre a saída de um seminário para uma paróquia, né? Depois, a própria formação intelectual, né? Por exemplo, oferecer algumas oportunidades de cursos, né? E também uma preocupação com a questão da saúde física, né? O próprio lazer, entendeu? A diversão, que é extremamente importante. E né? como que foi o retorno do clero com a Casa do Peregrino? Cada vez melhor, né? Porque não é bem um local, né? A Casa do Peregrino, eu acho que é muito mais uma utopia. Então, ela acontece dentro de uma forania das regiões episcopais em vários lugares, né? É nesse sentido que ela é eficiente, que ela não está centralizando atividades, ela está irradiando possibilidades. O senhor já conseguiu a tradução em língua espanhola, né, essa conquista do livro, e como que tem contribuído na vida do clero, na vida da sociedade, esta edição e esta última recente publicação? Primeiro, que alcançam outro público. Para mim, a surpresa de menos de 2 anos, 5 edições, num público muito restrito, que é exatamente os padres e bispos, né? Então, eu acredito que mais ou menos 50% das dioceses e arquidioceses têm usado esse livro para encontros de formação. Eu tenho notícia disso. Primeiro, por uma série de convites que eu mesmo recebo para estar lá, entendeu? E segundo, de alguns e-mails que eu recebo, né? Por exemplo, um bispo ofertou esse livro para todos os padres, estimulou para que todos lessem e em encontros de formação pudessem estar estudando isso. Quer dizer, o retorno é imenso, né? Eu nunca esperava isso. Agora, com o Conselho Episcopal Latino-Americano, que atinge 22 países, né? Tanto da América Latina como do Caribe. Eu estive agora em Bogotá e tive notícias que todo o episcopado latino-americano recebeu um exemplar de presente do CELAM
e já começa a ter alguma repercussão também, né, em vários qual é países. essa repercussão? Como que foi essa repercussão nesses países da obra? Olha, a repercussão que eu acho mais importante é que a igreja sempre teve dificuldade de lidar com o aspecto humano, afetivo e a sexualidade. A igreja sempre teve dificuldade de lidar com prazer. Essa é uma verdade histórica. Então, com o Papa Francisco e com vários livros que estão saindo nessa direção e também encontros de formação em várias dioceses, isso está quebrando esse tabu. Diálogo também. Está quebrando esse tabu. Veja bem o sínodo, né? Que está concluindo vários textos inéditos. Ampliou o diálogo, não é verdade, professor? Entendeu? É. De que forma esse livro contribui com a realidade do clero e também das pessoas? Para a gente encerrar aqui. Olha, contribui nesse sentido de poder falar, né? Só a fala já é algo extraordinário, porque você quebra um silêncio histórico, entendeu? E um tabu, né, de anos e anos e séculos que não podia ser falado essas questões. Essas questões são humanas, né? Então o padre se descobre o seu lado humano, né? Então ele não é um ser, um ET, entendeu? Ele é uma pessoa humana que tem todas essas questões. Importante a gente dizer que no livro tem o depoimento de vários padres, né? Um depoimento muito rico. Recolhido durante esses 15 anos em vários locais do Brasil, como eu disse, de outros países. Professor, muito obrigada pela entrevista. Eu que te agradeço, Renata. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.